Um reencontro entre o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o governador Elmano de Freitas, durante o lançamento de uma parceria público-privada para investimentos da ordem de 11 bilhões de reais na ampliação da rede de esgotamento sanitário em Fortaleza, gera especulações nos bastidores políticos. Sarto e Elmano estão se reaproximando apenas do ponto de vista administrativo ou também tem conversa para 2024? Quem traz relatos sobre os bastidores dessa história é o repórter Carlos Alberto. O encontro do prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT, com o governador Elmano de Freitas, do PT, ontem no Palácio da Abolição, serviu para distensionar o ambiente administrativo entre ambos, mas está longe de representar uma reabertura de diálogo político e pré-eleitoral. Os conflitos partidários do PDT com o PT, que nasceram em 2022, serão arrastados até as eleições de 2024. Sarto e Elmano trocam farpas desde as eleições do ano passado e ao longo deste primeiro semestre os dois mantiveram rispidez nas palavras quando um ou outro era abordado sobre ações do governo estadual ou da Prefeitura de Fortaleza. As declarações os distanciaram, mesmo com ações administrativas conjuntas que envolvem município e estado. Convidado para o lançamento de uma parceria público-privada para investimentos da ordem de 11,3 bilhões na rede de saneamento básico da capital, Sarto não se furtou a comparecer ao Palácio da Abolição e fez no contexto institucional para dizer que, como a pauta interessa diretamente à população, não poderia se ausentar. Segundo Sarto, nunca houve ruptura com Elmano, mas sim divergências consideradas normais. Abre aspas. Não é recompor, porque não houve nada novo, nada de ruptura, fecha aspas, disse Sarto ao observar ainda. O que existe é uma divergência, a meu juízo, madura, de dois representantes populares. Ele, governador, eu, prefeito, que fazem aqui e acolá uma observação natural. Não é um reatamento, porque não há ruptura, acrescentou o pedetista. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Vamos ao que se fala nos bastidores políticos e também, Beto Almeida, aquela sempre presente especulação gerada por quem está acompanhando a cena política e principalmente jornalista como você. Mas neste caso, Beto Almeida, é uma conversa administrativa, essa é natural a presença do prefeito de Fortaleza nesse evento, afinal, a cidade é beneficiária de uma obra de 11 bilhões de reais que passará por intervenções nas ruas e avenidas com o corte, com a abertura de valas para implantação de tubulações de esgotamento sanitário. Então, tem tudo a ver essa relação administrativa entre Estado do Ceará, Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza. Zenô, toda essa leitura que se faz e todas essas avaliações em relação à presença do prefeito Sarto ontem nesse evento com o governador Elmano é por conta das críticas que foram trocadas, né, do afastamento que houve aí inicial entre eles, mas eu acho que a questão toda que a gente tem que olhar é o seguinte, é do ponto de vista institucional e administrativo. O que importa na realidade é o seguinte, é que são dois gestores, o Sarto é gestor da maior cidade do estado do Ceará, é a capital Fortaleza, é a joia da coroa desse estado. O Elmano é o governador do estado do Ceará. São duas autoridades que precisam estar minimamente afinadas em relação aos interesses de ambos. Quando eu digo de ambos, não são interesses pessoais, são interesses institucionais. Então, assim, independente das diferenças políticas, das argumentações que possam ser utilizadas, ambos, prefeito Sarto e Elmano, precisam de fato estar juntos nesses eventos oficiais, trabalhando em prol do estado, da cidade, e é isso que importa. Olha, se existem diferenças, elas vão existir, tá aí, estão colocadas claramente. E o Sarto disse uma coisa, o prefeito Sarto, que é verdadeira. Não houve propriamente um rompimento. O que houve foi uma divergência, que é uma coisa madura de qualquer, vamos dizer assim, sociedade mais amadurecida, politicamente já estabilizada. E é isso. Hoje existem esses projetos diferenciados ainda. O fato é que o prefeito Sarto, ao comparecer ao evento, deixou muito claro que essa aproximação ela é boa para a cidade, é uma aproximação institucional. E tem ainda um detalhe. Lembra daquela audiência que o Sarto disse que solicitou e Elmano não concedeu? Acho que está na hora também dessa audiência ocorrer para além desses encontros, vamos dizer assim, mais formais, institucionais.
O encontro entre o prefeito José Sarto e o governador Eumano de Freitas, agora eu trago para mim esse comentário, essa abordagem no contexto eleitoral, não tem qualquer significado de aliança partidária, nem abre caminhos para uma possível aliança, coligação pela prefeitura da capital em 2024. O PT, sob a liderança do ministro da Educação Camilo Santana e do governador Eumano de Freitas, se organiza para apresentar um nome que una diferentes correntes partidárias e chegue ao segundo turno para vencer a eleição. E nesse contexto, o nome que está sendo trabalhado neste momento é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Evandro Leitão, que é do PDT. E para sair do PDT, Evandro precisa pedir uma espécie de licença, um aval do próprio PDT, porque a legislação eleitoral estabelece que os mandatos parlamentares não possuem a quem os conquista nas eleições, mas sim pertence aos partidos, ou seja, para um deputado estadual, um vereador, um deputado federal sair de um partido pelo qual foi eleito, ele precisa comunicar o fato à Justiça Eleitoral, dando uma justificativa e, ao mesmo tempo, pedir também essa licença do partido, ou seja, para o PDT autorizar a desfiliação. E aí, tem as especulações... Pois não, Beto? Mas essa questão é bom que se diga, porque existe a janela partidária. O período da janela partidária, ele permite, sim, que o candidato mude de partido sem dar qualquer explicações ao seu diretório. O problema todo é que o que está em disputa no ano que vem são eleições municipais e Evandro é deputado estadual. Se fosse uma janela para disputa, se fosse o caso de uma sucessão estadual, ele não precisaria de nenhuma autorização do PDT para deixar o partido. Mas ele agora não, ele precisa, porque o que está em disputa é eleição municipal. Então ele é deputado estadual. É esse aspecto também da janela partidária que é importante ressaltar. Importantíssimas essas suas observações. E eu, para concluir aqui, dentro do PT, dizer o seguinte, que houve uma declaração, o deputado estadual de Assis Diniz deu uma declaração dizendo que Evandro seria um bom nome para se filiar ao PT e disputar a eleição à Prefeitura de Fortaleza. Essa postura de Assis Diniz acabou sendo interpretada como um gesto de precipitação, mas nos bastidores é real essa movimentação para Evandro Leitão se filiar ao PT. Dizer que no Partido dos Trabalhadores tem também a deputada federal Luiziane Lins como pré-candidata à sucessão municipal. E outro nome também especulado nos bastidores é da atual secretária executiva e ex-governadora do Ceará, Isolda Sela, que não pode ser descartada como uma opção desse grupo do ministro Camilo Santana para disputar a prefeitura da capital. Mas o interessante observar, Luciano, é que essas articulações políticas, olhando para o cenário de 2024, elas já estão de fato muito antecipadas. Eunício Oliveira já nos disse aqui, por exemplo, e falou aí em outros jornais, que o MDB está aberto, inclusive, para parlamentares do PDT, de filiados do PDT, que não queiram ficar no PDT. Do mesmo modo, o Vitor Valim, por exemplo, que está sem partido desde que deixou o PROS, ontem mesmo, nessa solenidade com o Eumano, já disse que tinha recebido convite do PT, para ir para o PT. Vitor, que é um virtual, claro, candidato à reeleição dele como prefeito de Caucaia. Diz que recebeu, inclusive, o convite do Conin, que é o presidente do partido. E se a gente for mais adiante... Vamos falar daqui a pouco sobre o destino partidário do Vitor Valim, Beto Almeida, e também porque Vitor recebeu o convite do Republicanos, do ex-senador Chiquinho Feitosa, que realiza também, convenção, aliás, encontro sexta-feira, né? E também do deputado federal Eunício Oliveira, que é do MDB.